Que RPG você gostaria de ver publicado? Eu acho que é pra gente inventar um RPG, assim, que você gostaria de ver publicado. Que RPG? RPG que eu gostaria de jogar? De ver publicado. Publicado. Publicado eu imagino que seja numa casa editorial, etc. Nossa, não sei. RPG... É difícil essa. Um tempo pra pensar. Sabe que RPG que eu nunca joguei, que eu gostaria de jogar? Um RPG tipo Star Trek, assim. RPG tipo... Sci-fi, aço? Não, que você tivesse funções dentro de uma nave e as suas funções fizessem diferença no jogo, entendeu? Se você fosse um engenheiro, você tipo um RPG Megazord de Power Ranger. Também, seria legal. Cada um controla um braço. É. Cara, RPG de Power Ranger não RPG de Power Ranger. RPG de Power Ranger, tá aí. RPG de qual é o nome do tipo que é Power Ranger? Tokusatsu. Tokusatsu. Deve ter, cara. É. Mas não controlando os Megazords. Fica aí. Então, essa daí tem um trick. Eu gostaria muito de uma adaptação do universo de Avatar, né? A Lenda de Aang, a Lenda de Korra. Só que isso daí eu acho que é até fácil fazer com adaptação de outros sistemas, tal, o Marvel, inclusive, o Cortex, né? Então eu iria de uma versão de Pendragon para jogar durante as cruzadas. Está em financiamento coletivo agora uma versão de Pendragon para Carlos Magno, o que eu estou bem interessado, sim, é legal, mas eu acho que falta uma coisa assim, com a pesquisa histórica necessária para um jogo de cruzadas assim legal. E os livros de Pendragon são muito bons nesse sentido, então eu iria de Cruzadas Pendragon. O RPG que eu gostaria de ver publicado é o Police Stage. Aliás, Police Stage do Ben Lemmon. O Ben Lemmon é o autor do Polaris, que é outro jogo que vocês deviam também ver porque é espetacular, mas assim foi editado. Então o que aconteceu com o Police Stage do Ben Lemmon é que só foi editada uma cópia chamada Ashcan. E era suposto o editor, já há alguns anos, em 2007, ter publicado o restante. Foi só há 10 anos. O jogo, apesar de ter este formato, parece talvez um pequeno mangá, não sei. É um jogo sobre um grupo de adolescentes que lutam contra uma invasão extraterrestre. Porque há 7 anos atrás os extraterrestres invadiram o nosso mundo e todos os adultos ficaram numa espécie de coma. E então existem jovens pilotos que controlam estruturas gigantes dentro da forma humana. Noutros universos poderiam se chamar mechas, aqui chamam-se animas, e com a força da sua psique e das suas emoções lutam então contra os extraterrestres em veículos parecidos com estes. E então é um jogo muito interessante porque é sobre adolescentes. Quanto mais intimidade eles tiverem uns com os outros, os membros da equipa, mais forte é o seu construto que usam para lutar. Além do mais, a estrutura é interessante porque todos os jogadores jogam quer como pilotos, quer como âncoras. E âncoras são os navegadores que assistem a viagem dos pilotos contra o desconhecido ou contra os inimigos. E já o jogo até sugere que quando um dos jogadores é piloto e o outro é âncora, o piloto fica sentado numa cadeira virado numa certa direção e o âncora virado de costas e encostado a ele e vai-lhe descrevendo o que acontece. Então acaba por ser um jogo em que o mestre de jogo é usado para dar a estrutura, a missão, os desafios, mas os próprios jogadores têm algum input criativo, quer como pilotos, mas principalmente também como âncoras, porque descrevem efetivamente o que é que os sensores do anima dizem. E eu gostava definitivamente que este jogo fosse publicado. Sei que publicado, entre aspas, pode parecer já está em papel, portanto, publicado, mas gostava de uma versão definitiva e acabada deste jogo, que eu cheguei a descrever com sexo adolescentes e robôs gigantes. Portanto, eu gostava mesmo de ver este jogo a tomar forma e deixar de estar dentro das nossas animas lúdicas. Desde que a Margaret Weiss perdeu os direitos da Marvel, eu acho que tá faltando no mercado um RPG da Marvel, né? Você tem DC com o pessoal da Green Ronin, então eu queria alguma coisa diferente pra Marvel,
talvez ainda numa pegada narrativa como era o Marvel Role Playing Game. Que é um RPG que você gostaria de ver publicado? Cara, eu acho que é o que eu tô tentando desenvolver hoje em dia. Não de uma forma exatamente como livro de RPG, mas acho que os cenários que a gente acaba pensando, paradas que tem a ver justamente com, sei lá, paradas que envolvam, sei lá, o domínio dos sonhos, ou um negócio meio Sword Art Online, que é algo que são ideias que eu acho muito legais, assim. Trabalhar um personagem como um personagem que existe naquele mundo e existe em outro mundo, que é uma contradição em si, quem sabe, né? Trabalhar essa coisa que talvez fique no meio termo entre aquele jogo de interpretação mais pesada, como Vampiro, como outros jogos que usam menos regras, né? E a fantasia medieval, que é o xodó da minha vida, né? Ou mesmo a ficção científica. Esses mashups que eu gostaria de ver hoje em dia, assim, transformados em mecânicas e tal. Eu gostaria de ver mais opções de RPGs publicadas que tivessem funcionalidades para ser usadas em escola. Gostaria de ver mais o RPG aplicado na educação e também mais RPGs infantis, para a gente poder trazer os nossos pequenos para esse meio com regras mais simples e coisas que possam ir realmente introduzindo o hobby aos poucos para as crianças. Um RPG que eu não acredito que ninguém nunca publicou oficialmente é uma adaptação do filme Highlander. Tem RPG oficial de Red Dwarf. Como é que não tem RPG de Highlander? Como é que nunca teve um RPG de Highlander? Tem um monte de adaptações de fã. Tem adaptação para usando o Storytellers. Tem uma da White Wolf, de Vampiro, Lobisomem. Tem adaptação usando o Unisystem da Eden Studios, que foi usado para o Witchcraft, para o RPG da Buffy. Mas oficialmente ninguém nunca pegou essa licença, e eu não acredito como é que ninguém nunca fez isso. O filme em si, o filme de 86, ele não tem muita informação, muito material para usar como fonte, mas a série teve 6 temporadas, foi de 92 a 98, e a série expande o universo dos imortais, o universo de Highlander pra caramba. Acrescenta sociedades secretas, tipos diferentes de imortais, define melhor o que acontece quando o imortal, entre aspas, morre, né? Do período em que ele regenera ou ele morre e volta, se ele é morto sem ter sido decapitado. Desenvolve melhor as regras do jogo, né? O jogo com J maiúsculo, o jogo que os imortais jogam. Define melhor o que é o quickening, o que um imortal ganha quando ele decapita outro imortal. Apresenta tipos diferentes de imortais, já falei sobre isso. Define as regras do jogo, apresenta maneiras de quebrar as regras do jogo. O que acontece com imortais quando eles perdem partes do corpo sem ser a cabeça. Introduz locais místicos, artefatos mágicos. Níveis de poder, o que é ter um imortal mais poderoso do que o outro? É só habilidade com a espada? Desenvolve bastante a mitologia dos imortais, introduz a ideia dos primeiros imortais, do imortal mais antigo. Uma enorme quantidade de NPCs, de supporting cast, um melhor que o outro, e é inacreditável que uma editora nunca pegou essa licença para criar um RPG com isso. Eu acho que a série e o filme, eles estão velhos o suficientes para estarem fora da boca do povo, para ninguém estar pensando muito, mas não são antigos o suficiente para serem cool, para ser vintage, para ser legal falar sobre Highlander de novo. Então, sei lá, talvez daqui a uns 10 anos.